É vital que você conheça as arquiteturas dos sistemas de gestão. Compreender que o ERP é um serviço composto de uma série de serviços que lhe dão suporte. Qual a influência desse conhecimento na sua carreira como seu diferencial? Seja você um consultor de implantação, seja você um usuário de sistemas, quais são as fronteiras deste conhecimento? Bem, primeiro de tudo depende da maneira como o software, o sistema, está implantado na empresa. Se ele for um serviço que fica hospedado na nuvem, as atualizações também ficarem por conta de quem fornece esse serviço, o seu foco será diferente. Você não vai precisar se preocupar com o ambiente cliente-servidor, por exemplo. Mas, se a instalação é local, bem, você vai ter uma infraestrutura que hospede este serviço. Os servidores, tanto de banco de dados, como os servidores da aplicação, ou seja, do sistema, mais as réplicas, que são os ambientes de teste, produção e muitas vezes de desenvolvimento, além do que um ambiente de backup, um ambiente espelho. E qual a importância disso? Bem, toda vez que você for testar uma nova funcionalidade, fazer atualização de versão, é fundamental que você faça esses testes no ambiente, como o próprio nome diz, teste. Você jamais vai executar testes no ambiente de produção. Estes se tratam dos ambientes oficiais das empresas, então você não vai poder incluir, por exemplo, uma nota fiscal ou uma despesa no ambiente oficial ou no ambiente de produção. A nomenclatura não é tão importante assim. O importante é saber o que é o que é teste, o que é desenvolvimento e o que é produção. O ambiente de desenvolvimento é utilizado por aquelas equipes de implantação que estão parametrizando, retirando campos de uso e assim por diante. Esse ambiente depois é replicado para o ambiente de teste, ou não, também podem ser processados testes ali. Tudo depende do número de equipes e do nível de segurança que você quer ter para a implantação. Quanto mais na fase inicial estiver a sua implantação, mais cautela é recomendado para evitar perda de dados e outros problemas. Bem, é importante que você compreenda, o usuário, que instalações de sistemas são por conta dos times de TI. Isto porque, se você olhar para a parte que diz infraestrutura, instalação local, rede, apontado neste mapa, você vai ver que não é nada tão simples. Também não é nada de outro mundo. A sua estação, ou seja, aquele computador ou o seu notebook mesmo, fica conectado no ambiente de servidor. E este servidor possui os ambientes da aplicação correspondentes tanto à produção, à área de desenvolvimento e à área de testes. Normalmente são replicados dicionários, bases de dados e o próprio kernel do sistema, ou seja, aonde ele é executado, processado. Sempre vai depender de como você também está de recursos de servidor, mas sabemos que o desempenho de um software, de um sistema, depende muito da infraestrutura de rede no qual ele está instalado. Então, normalmente podemos dizer que até será uma tendência as empresas migrarem para a nuvem, haja vista os custos de manutenção de servidores, backups e as suas rotinas, bancos de dados e assim por diante. Fora a questão de pessoal. Como é uma tendência também o operacional ser substituído por atividades mais pensantes, a própria equipe de TI poderá ser reformulada, digamos assim. Tudo que for referente a instalações e rede pode ser migrado para estes ambientes de nuvem, que já possuem requisitos de infraestrutura e de governança
corporativa e de governança de TI, adotados para atenderem a esses clientes que hospedam seus sistemas e seus ambientes. De qualquer maneira, tanto você que quer ser um consultor nota 1000 e você um usuário top número 1, é muito importante conhecer os requisitos para trabalhar num ambiente de rede e as lacunas de conhecimento. O que você vai precisar preencher nessas lacunas, que são as habilidades necessárias para você conquistar o diferencial que você deseja na empresa que você está. Sabemos que quanto menor a empresa, mais necessário o seu conhecimento, pois que assim mais atividades poderão lhe ser atribuídas. No entanto, não é nada recomendável que você, usuário, tenha que adotar procedimentos na sua rotina que sejam pertinentes à manutenção de redes e bancos de dados. Essas atividades realmente são do setor da TI ou de uma equipe de suporte qualificada para tal. Um ponto super importante para quem é usuário do sistema é o conhecimento das transferências de informações que o SPED exige. Sabemos que entidades como a Cefaz, de cada estado e mais a Receita Federal, além da Prefeitura, são as entidades que exigem a transmissão dos arquivos. Bem, mas isto é uma outra aula.